Os Clippers estão atravessando uma fase incrível que vai além dos números e estatísticas. O que tem sido evidente é a sinergia impressionante entre James Harden e Kawhi Leonard, uma dupla que está elevando o patamar do time para novos horizontes na Conferência Oeste da NBA. A troca de James Harden inicialmente levantou algumas sobrancelhas, mas agora está provando ser um divisor de água para os Clippers, solidificando-os como uma força imparável. Harden, muitas vezes rotulado como um pontuador extraordinário, está mostrando uma versatilidade surpreendente. Não é apenas sobre sua média de 8 arremessos de 3 pontos por jogo, mas também sobre sua visão de jogo e a habilidade de criar oportunidades para seus companheiros de equipe. Ele se tornou o maestro da orquestra ofensiva dos Clippers, proporcionando não apenas pontuações explosivas, mas também a fluidez necessária para fazer o ataque funcionar como uma máquina bem ajustada. A ascensão de Kawhi Leonard não pode ser subestimada. Antes da era de Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, Kawhi reinava como o rei supremo do basquete. E agora ele está mostrando novamente por que merece esse título. Manter uma média de 30 pontos com eficiência notável em 6 jogos consecutivos é uma conquista impressionante, estabelecendo um novo recorde na história da NBA. A combinação de habilidades ofensivas de Kawhi e a visão de jogo de Harden criam uma dinâmica que pode ser a chave para o sucesso contínuo dos Clippers. O título agora está à vista, e os Clippers emergem como favoritos legítimos para levantar o troféu. Superar equipes como Nuggets e Celtics não é mais uma especulação, mas uma realidade tangível. No entanto, há uma ressalva a ser considerada, um problema que poderia lançar uma sombra sobre essa ascensão meteórica. Olhando para o banco, a decisão de Russell Westbrook de aceitar seu papel de reserva e se adaptar ao novo cenário é um testemunho não apenas de sua habilidade atlética, mas também de sua mentalidade de equipe. Essa atitude, muitas vezes negligenciada em meio aos holofotes de estrelas como Harden e Kawhi, pode ser um componente crucial para a estabilidade e coesão dos Clippers. O sucesso não está apenas nos números, mas também na capacidade de cada jogador aceitar seu papel para o bem maior da equipe. À medida que a temporada se desenrola, os Clippers estão se transformando em uma força formidável, não apenas pelos talentos individuais de suas estrelas, mas pela forma como essas estrelas estão alinhando seus astros para um destino de grandeza na NBA. Eu costumo ser um crítico do Russ, mas preciso tirar o chapéu, porque ele está realmente brilhando. Antes, o cara enfrentava problemas com os arremessos, mas agora a sintonia entre ele e o Harden está simplesmente fenomenal. Olha só esse movimento genial de passe corta entre o Russ e o Harden. Não importa se o Russ não é um atirador de elite, desde que ele continue cortando com maestria para a cesta desse jeito, tá tudo certo. Além disso, ele tá se destacando na defesa. E retiro as minhas palavras sobre a carreira dele tá indo pro ralo. Se o Russ continuar nesse ritmo, pode prolongar sua carreira por muitos anos. Mas o verdadeiro catalisador desse sucesso todo é o Kawhi Leonard. Esse cara é como o Michael Jordan da última fase da carreira, algo parecido com o MJ depois da faculdade. Era um atleta incrível, mas com alguns arremessos duvidosos, assim como Kawhi. Naquela época, o GM de Chicago até soltou que a grande dúvida sobre o MJ era se ele conseguiria acertar um arremesso. Ele ficava se perguntando que tipo de arremessador seria, mas o MJ ouviu as críticas e suou a camisa para desenvolver seu característico fadeaway. No segundo tricampeonato, o Jordan ampliou a dinastia com um alcance maior nos arremessos, e o Kawhi está replicando exatamente esse movimento. Sério, se você colocar os dois lado a lado, é de arrepiar o quão parecido é o jogo do Kawhi com o Michael Jordan. E é claro, tudo isso só vale se ele conseguir se manter inteiro. A NBA lançou essa jogada anti-pausa e mirou especificamente o Kawhi como um dos caras que não seguiram a regra. O chefão dos Clippers, Lawrence Frank, soltou: "Eu achei isso muito injusto, um golpe baixo." Mas falando sério, o Kawhi tava meio pedindo por isso. Claro, ele tava machucado, mas quase se tornou um vilão por não aparecer nos jogos dos playoffs com a galera. No entanto agora, o Kawhi afirma que o joelho não dói pela primeira vez em anos. O plano sempre foi poupar Kawhi e Paul George na temporada regular para prepará-los para os playoffs, mas isso sempre saía pela culatra. Mas por algum motivo, o Kawhi jogou quase todos os jogos, só faltou um, e está dando certo. A mesma energia está rolando para o Paul George.
O cara tá se mantendo inteiro e segurando a barra quando o Kawhi precisa de um tempo. James Harden tá ligado que é o cara. Todo mundo tá acertando os arremessos com facilidade quando o barbudo comanda a parada. Até os jogadores menos badalados estão rendendo mais. Eu tava um pouco hesitante em mandar tanta experiência de volta para Philly. Quero dizer, Nick Batum, Marcus Morris e Robert Covington são veteranos nos playoffs, mas os jovens dos Clippers estão arrebentando. Terrence Mann, Amir Coffey estão deixando sua marca nos jogos, tanto no ataque quanto na defesa. Norman Powell manda ver nas cestas, mas o Harden abre as portas e o cara tá detonando na defesa desde que entrou para o time. Harden tá liderando a equipe em roubos, interceptações e bloqueios, deixando o Kawhi pedir e Zubac no chinelo. E falando em Clippers, o time tá mostrando uma resiliência notável nesta temporada. A estratégia de poupar os jogadores principais para os playoffs pode ter sido questionada, mas com o desempenho atual, parece ser um movimento genial. O elenco tá mais coeso do que nunca, com jogadores veteranos e jovens promissores se complementando de maneira impressionante. A liderança de Tyronn Lue como treinador também não pode ser ignorada. Sua abordagem tática e habilidade para motivar a equipe têm sido fatores cruciais para o sucesso recente dos Clippers. A verdade é que a equipe está se tornando uma força a ser reconhecida, não apenas pelos talentos individuais, mas pela química e pela mentalidade vencedora que permeiam o grupo. Se mantiverem esse ritmo, os Clippers podem se tornar uma séria ameaça na disputa pelo título da NBA. Esse bloqueio incrível, a bola dominada e a jogada de desarme contra o jovem Jaden Hardy realmente capturaram a essência do jogo. A situação com Harden é digna de um drama na NBA. No ano passado, ele abriu mão de grana e ajustou seu jogo para fortalecer os Sixers, liderando a liga em assistências, enquanto Joel Embiid brilhava como MVP. Mas surpreendentemente, ficou de fora do All-Star Game pela primeira vez em uma década. A busca por redenção e reconhecimento está evidente, e o drama do começo do ano só acrescenta mais combustível a essa fogueira. E quando se trata do contrato do Harden, os Clippers têm os direitos dele, o que significa que podem desembolsar o máximo para mantê-lo na equipe. Com Kawhi e Paul George também potencialmente se tornando agentes livres, o peso financeiro aumenta. Steve Ballmer pode estar disposto a investir pesado por um título, mas a maldição dos Clippers sempre surge como uma sombra ameaçadora. Seria bem a la Clippers desandar após esse início empolgante. Nos anos da Lob City, o proprietário Donald Sterling foi exposto como racista quando gravações vazaram, mostrando depreciando Magic Johnson por ser negro. Agora, com a dupla Kawhi e Paul George, sempre há o receio de reviver antigos pesadelos. A temporada de 2019 parecia promissora, com a chegada de Paul George, mas a bolha trouxe outra derrota a partir de uma vantagem de 3-1. Desde então, lesões têm assombrado o time. Os Clippers têm o melhor elenco atualmente, mas a maldição parece inabalável. O grande obstáculo, além da maldição, será a saúde de Kawhi e Paul George. No entanto, James Harden surge como um possível catalisador para mudanças. Apesar de seu excelente desempenho atual, paira a dúvida se ele pode superar seu histórico de desempenhos irregulares nos momentos decisivos. No ano passado, mesmo após brilhar em alguns jogos, Harden falhou nos momentos cruciais, acertando apenas 26% dos arremessos nos 2 últimos jogos contra Boston, perdendo uma vantagem de 3-2. A incerteza sobre sua consistência nos momentos críticos persiste e a maldição dos Clippers continua desafiadora. Os Clippers são, sem dúvida, um dos melhores times de basquete no momento, mas não se engane, a maldição dos Clippers continua invicta.